Bom, então vamos entrar aqui nas bem-aventuranças e dar uma olhadinha nelas com calma, porque muitas vezes a gente lê assim muito en passant, acha legal, acha bonito e passa direto, mas as bem-aventuranças são muito ricas. Vamos começar exatamente pelo texto. Mateus 5, no início do capítulo, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender alguns termos. Um deles é o termo bem-aventurado, feliz, abençoado, que é um Macários. Macários é esse termo em grego. E ele quer dizer também feliz. Algumas traduções da Bíblia vão dizer assim: felizes os humildes, felizes os misericordiosos. As mais tradicionais vão dizer bem-aventurado. E esse termo quer dizer é mais do que simplesmente uma sensação de felicidade. A gente não usa muito o termo bem-aventurado mais, a não ser com as bem-aventuranças bíblicas, né? Ninguém chama a outra pessoa de bem-aventurada hoje em dia. Mas um termo talvez muito próximo nosso seria o termo abençoado. Ou seja, ele não é feliz porque ele se alegra em ser perseguido, ele se alegra em chorar. Não é isso. A questão é que ele é abençoado. Por quê? Deus se agrada dele e vai o abençoar por causa desse tipo de comportamento que ele tem. Essa lista é uma lista surpreendente. Por quê? Se você fosse fazer uma listinha assim, falei 8 qualidades de uma pessoa que é feliz. Você muito provavelmente não vai citar a maioria dessas qualidades. Essas não são qualidades valorizadas no nosso dia a dia, na sociedade, em nenhuma época. Não era assim também na época de Jesus. A cultura grega e mesmo a cultura judaica não valorizava esse tipo de qualidade. Mas qual que é a diferença? A questão é que essas são qualidades do reino dos céus. A lista é do reino dos céus. Por quê? As bem-aventuranças são desse reino, são desse ambiente. E tem um motivo por causa disso. E é disso que nós vamos dar uma olhadinha nessas bem-aventuranças para a gente entender por que elas não estariam numa lista normal de qualquer um de nós e por que são essas as bem-aventuranças, essas as qualidades da lista que Jesus fez para nos ensinar. Bom, então vamos lá, vamos entender um pouco essas bem-aventuranças, porque elas não são desconectadas umas das outras. Elas são um crescente e estão conectadíssimas da primeira até a oitava bem-aventurança. Começa o texto dizendo assim: bem-aventurado o humilde de espírito, ou pobre de espírito. E essa é a ideia daquela pessoa que tem uma consciência própria da sua situação espiritual. Ou seja, ela entende que ela é pecadora. E porque ela entende que ela é pecadora, ela se humilha diante do Senhor. Quem acha que não é pecador, quem acha que não tem defeito, que não tem problema, ou, não, eu sou pecador, mas eu me resolvo. Outras pessoas são mais pecadoras do que eu. Essa pessoa é uma pessoa arrogante. Essa pessoa é uma pessoa que a humildade passou longe. Pelo menos quando a gente está falando do reino de Deus. Ela pode ser até mais humilde do que outras pessoas, se ela se compara com outras pessoas. Mas quando ela se compara com Jesus, se quebrantamento não entrar no nosso coração, a arrogância vai lançar raiz. Por isso que as bem-aventuranças começam com bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que é humilde de espírito. Pobre de espírito não quer dizer uma pessoa de pobreza, assim, de caráter, igual a gente muitas vezes usa o pobre de espírito hoje, né? Fulano é pobre de espírito, tem a ver com caráter. Não é essa a ideia lá do texto bíblico. E nem tem a ver também com a pobreza física, a pobreza de dinheiro, que muitas vezes a igreja cristã às vezes teve essa interpretação, teologia da libertação e por aí vai. Também não está dizendo isso, porque isso não conecta com as outras bem-aventuranças. Aqui está se falando de uma humildade espiritual, de uma humildade de saber que eu não sou nada sem Jesus, que eu preciso dele. E por causa disso essa pessoa tem o reino dos céus. E por causa disso também ela chora a sua própria pobreza espiritual, porque ela entende que ela não consegue resolver o seu problema. Essa foi a questão de Isaías, quando ele se depara com o trono do Senhor e tem uma visão de Deus. Lá em Isaías capítulo 6, ele está falando um monte de ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai daqueles outros, até que ele se depara com o Senhor e diz assim: ai de mim, porque eu sou de lábios impuros, eu sou impuro, eu sou
pobre espiritualmente falando, e eu vivo no meio de um povo também impuro, e eu vi o Senhor. Paulo vai falar lá em 2 Coríntios de que a tristeza segundo Deus produz quebrantamento. A tristeza segundo o mundo produz só morte, mas a tristeza segundo Deus produz quebrantamento e vida. Por isso que Tiago desafia também a gente se achegar a Deus com quebrantamento. Esse é o tipo de quebrantamento que Deus quer. Esse é o chorar. Chorar a sua própria condição, chorar a condição das pessoas à sua volta, o pecado à sua volta. Essa sensação de quebrantamento precisa entrar em nós, porque esse é o quebrantamento que vai ser consolado segundo o Senhor. O próximo passo é a mansidão. Bem-aventurados os mansos. E esse manso não tem a ver com personalidade, aquela pessoa calma, tranquila. Não é. A questão é que é caráter. E o Martin Lloyd Jones, ele tem uma expressão que é muito interessante. Ele, ao falar sobre essa bem-aventurança, ele diz assim, que a ideia dessa bem-aventurança é você sabendo que você é pecador, você sabendo o que é que se passa na sua cabeça com frequência, vem à sua mente, como é que as pessoas podem me tratar tão bem, sendo eu quem eu sou? E essa é a ideia do manso, porque quando a gente se acha melhor do que os outros, a gente quer que os outros sirvam a gente. Mas quando eu me acho humilde, quebrantado, eu quero servir as outras pessoas. Então se a pessoa me agride, eu não reajo com um soco na cara dela. Eu reajo com mansidão porque eu sei que eu tenho todo o potencial para agredir essa pessoa também. Eu só não fiz agora, mas eu sou manso na minha reação. E essa é a ideia. A quarta bem-aventurança vai falar do bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça. E esse é um estilo de vida daquele que, olha, eu sou pobre e humilde de espírito, eu estou chorando, eu sou manso, mas eu não posso ficar parado. Eu tenho que buscar o que é correto. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu preciso ser saciado nessa minha ânsia pela justiça. Eu não posso deixar as coisas do jeito que estão. Eu tenho que buscar a justiça na cruz, a justiça pelo meu pecado, crendo em Jesus Cristo, mas também eu tenho que ser um porta-voz dessa justiça para as pessoas, os oprimidos à minha volta. Por isso que alguns chamam essa bem-aventurança de uma bem-aventurança de conexão, porque as 3 primeiras bem-aventuranças têm a ver com a nossa situação diante de Deus. As 3 seguintes têm a ver com a nossa reação diante das pessoas, e essa vai ligar as bem-aventuranças 1, 2 e 3 com as 5, 6 e 7, que nós vamos ver a seguir. As bem-aventuranças seguintes vão trabalhar algo mais prático. A anterior, quem tem fome e sede de justiça, já nos impulsiona para a ação à nossa volta. Mas a próxima é bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso não tem como ele ser misericordioso consigo mesmo, ele é misericordioso com outras pessoas. Ser misericordioso é colocar o seu coração na miséria da outra pessoa. Então, quando nós nos vemos em pobreza, a gente se identifica com a pobreza e com a humildade das outras pessoas. Quem não enxerga as outras pessoas como um alvo da misericordiosa é porque o orgulho já entrou dentro do seu coração. A outra pessoa que se vire, eu não tenho nada a ver com isso. Ela tem condição de resolver o seu problema e ela que se vire. Me deixa só, eu quero cuidar da minha vida. Mas quando a gente é atingido por esse quebrantamento de Deus, a gente percebe a nossa real situação diante de Deus, nós nos colocamos na miséria do outro e falamos assim, não, deixa eu ajudar. Eu quero ser um agente de Deus na vida das outras pessoas. E a gente olha as pessoas de um modo diferente. O próximo bem-aventurado é o limpo de coração. Não é o limpo de coração porque ele é bonito, não é o limpo de coração porque ele é um santarrão. É um limpo de coração porque o pecado, eu já me entristeci por causa do meu pecado, me humilhei e chorei por causa do meu pecado. Então, isso gera em mim o desejo de não ser mais atingido por esse pecado, de arrancar as raízes desse pecado de uma vez por todas da minha vida. E eu vou deixar, eu vou fazer de tudo para que esse pecado desapareça da minha vida. E qual que é o produto disso? É a limpeza do coração. Não é porque isso é uma qualidade minha nata, mas é uma ação de Deus na minha vida que transforma a minha vida de dentro para fora. A próxima bem-aventurança é somos pacificadores, ou seja, aquele que abre mão dos seus direitos porque ele sabe que ele não é melhor do que as outras pessoas. Geralmente nós estamos demandando os nossos direitos, isso, você não pode fazer isso, eu sou isso, eu sou aquilo, você tem que me servir, porque nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. Quando nós percebemos que nós não somos melhores do que os outros, nós nos tornamos agentes de pacificação. Nós nos tornamos agentes para que a paz de Deus reine no ambiente à nossa volta, em vez da gente ficar demandando os nossos direitos uns para os outros. Agora, esse tipo de estilo de vida, de um estilo de vida de pacificador, de uma pessoa que não se deixa levar pelo pecado, mas é limpo de coração, misericordioso, que busca a justiça e não admite
a injustiça à sua volta leva à última bem-aventurança, que na verdade é o resultado disso tudo, que é a perseguição. Por isso que Jesus dá uma trabalhada um pouco maior nessa no final. Por quê? Bem-aventurado é aquele que vai ser perseguido por causa dessa justiça. Porque esse estilo de vida incomoda muita gente. Esse estilo de vida, as pessoas não querem saber dele. Então, vão atacar as pessoas que são os porta-vozes desse estilo de vida. Essa pessoa vai ser sim perseguida. Mas Jesus diz, assim também foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Então, vocês são abençoados por causa desse tipo de perseguição. Bom, quais são os resultados das bem-aventuranças? Então, Jesus, ao falar delas, ele vai citar: bem-aventurados são os assim, os assados, pois deles é o reino dos céus, porque serão consolados, porque herdarão a terra, porque serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus. Isso é um pacote. Não adianta muito a gente ficar só relacionando uma com a outra. Quem é que vai herdar a terra? Ah, é porque é assim. Quem é que vai? Ah, porque é essa. Não. É mais fácil a gente enxergar isso como um grande pacote. Esse é o estilo de vida da pessoa que vive no reino de Deus. E essas são as retribuições, esses são as bênçãos de Deus sobre aquele que vive o reino de Deus, aquele que está no reino de Deus. Eles vão ter tudo isso. Então, esse é o grande estilo da chegada do reino. É interessante porque alguns falam do já, pois deles é o reino dos céus. Outros vão falar do que ainda vai acontecer. Serão consolados, herdarão a terra, serão fartos. E essa é a ideia que a teologia fala do já e ainda não. O reino de Deus já chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Nós já experimentamos um pouco de todas essas bem-aventuranças, mas vamos experimentá-las na sua plenitude no dia final. E só fazer uma correlação aqui com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, Deus, lá em Gálatas 5, quando fala que o fruto é paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, não está falando de várias coisas diferentes, vários frutos diferentes, está falando de um fruto que se manifesta de várias formas. As bem-aventuranças são como o fruto do Espírito. São diversas bem-aventuranças, mas que são manifestadas na vida daquele que vive o reino de Deus. Não tem como a gente tentar viver uma e não viver a outra. Uma leva a outra e todas fazem parte desse trabalho de Deus nas nossas vidas de uma forma geral.